Bom, eu preparei uma aula sobre tempera-ovo. Nós vamos precisar de pelo menos um ovo, claro, óleo de linhaça, uma vasilha para misturar tudo. Estou usando aqui uma vasilha plástica de maionese, uma outra de vidro para guardar o material, né, o aglutinante, e água para diluir a têmpera. Eu já falei com vocês sobre o histórico da tempera-ovo. Então, hoje, no nosso tempo, se usa dois tipos de tempera-ovo. Uma que é chamada magra, que não tem nenhum tipo de óleo no meio, né? Então vai excluir o óleo de linhaça. E a chamada têmpera gorda, que vai um pouco de óleo de linhaça. Então, assim, pensando lá na Idade Média, antes de desenvolver a pintura com tinta a óleo, o pessoal usava uma têmpera magra. Então ele preparava as pinturas religiosas dessa forma, né? Então tinha um painel de madeira, fazia a preparação do painel, dava aquela base para preparar a madeira, depois fazia o desenho em cima, aplicava a mão de cola, normalmente cola de cartilagem animal, e aí depois começava a pintura. Então é claro que não podia fazer tempera-ovo para guardar um bocado de tempo, né? Tinha que ser feito todos os dias, ou no máximo de um dia para o outro. Pequenas quantidades eram preparadas, misturadas com o pigmento e aplicadas nos painéis de acordo com a necessidade. Então, de lá para cá, da Idade Média até o período moderno, digamos assim, e moderno que eu estou falando já na nossa época, teve algumas transformações, né? Claro que surgiram outras tintas, ninguém quer mais perder tempo de fazer toda essa parte manual, esse processo mais lento, mas é importante que a gente saiba como era feita e se preferir até preparar suas têmperas, porque aí você sabe quais são as matérias que você está utilizando, não vai usar esse material que é vendido que você não sabe o que é que tem dentro. Existe um pintor brasileiro de descendência italiana chamado Alfredo Volpi. É aquele pintor das bandeirolas de São João, todo mundo conhece ele por essas pinturas, mas ele era um pesquisador. Durante a vida dele toda ele pesquisou técnicas de pintura antiga e principalmente essas técnicas de pintura com tempera-ovo. E ele desenvolveu uma fórmula, digamos assim, que ele usava nas pinturas dele, e só isso dá uma garantia pra gente, porque já tem mais de 80 anos que essas pinturas foram produzidas, até hoje elas estão aí. Então a gente sabe que dá certo o processo. Então ele usava uma têmpera gorda, que é a têmpera que vai misturar ovo, água e óleo. Aí alguém pode perguntar assim, mas óleo e água não se misturam. Mas acontece que aqui dentro tem uma série de componentes, digamos assim. Além da água, tem sais minerais aqui dentro e tem albumina, que é uma gordura que tem no ovo. Então essa gordura permite que emulsione a água com o óleo. Então todo mundo sabe que o ovo faz maionese. Por que ela fica daquele jeito? É por causa dessa substância que tem aqui dentro. Essa albumina, quando ela é mexida, ela vai emulsionar o líquido que está aqui dentro. Então dá a possibilidade de a gente colocar uma pequena quantidade de óleo aqui e manter um aglutinante estável. Então como é que a gente vai fazer isso? Simples. Vou mostrar uma coisa aqui. Tudo começa quebrando, né? O bendito ovo. Eu coloquei no prato, mas depois eu jogo dentro da vasilha. Essa parte aqui é o pior, porque sempre suja tudo. Então isso eu já vou fazer em casa, vou levar o aglutinante pronto para vocês trabalharem, mas é importante que eu registre para vocês verem. Então eu vou tirar a clara da gema, né? Estou abrindo aqui os dedos para descer a parte da clara. E o que eu não preciso de forma alguma desse ovo todo aqui é a película da gema, que é o que dá o mau cheiro na pintura. Então eu vou segurar a película, tá vendo? Vou partir ela aqui com a faca.
Ela é bem resistente, ó. E essa película eu jogo fora. Eu vou descartar isso aqui, vou cortar o vídeo e depois a gente continua a filmagem. Bom, antes de misturar, o que a gente vai fazer? Então eu tenho aqui a clara, tenho a gema, tenho um óleo. Nessa fórmula que eu estou apresentando aqui, que é que Alfredo Volpi utilizava nas suas pinturas, a gente vai misturar tudo dentro de um recipiente. Claro, primeiro essa parte, adicionando pequenas quantidades do óleo, até 20% do volume total que tem lá do nosso aglutinante. E depois a gente pode misturar. Eu coloco no recipiente que fica mais fácil, porque a gente aí balança e mistura ele bem. Mas há registro na história que antes eles separavam a gema da clara. Então é evidente que eles faziam uma quantidade maior do que esse. Isso aqui só tem um ovo. E para fazer um painel grande, provavelmente eles usavam mais, 10 ovos, 5 ovos, não sei. Então como é que ele fazia? Ele colocava a gema, que tem mais gordura, em um recipiente, e a clara eles batiam em neve. Então todo mundo já viu a clara batida em neve para preparar bolo ou então alguma coisa na cozinha. Então ele fazia a emulsão com a gema e o óleo de linhaça. Então ele ia misturando essa gema no recipiente com o óleo. Depois que ele estava completamente misturado, ele aí adicionava a parte da clara em neve e fazia uma mistura. Então ficava uma mistura pastosa, digamos assim. Não era muito líquida. E com essa mistura pastosa que eles misturavam com o pigmento, fazia tinta e aplicava no painel. No nosso caso, eu não vou fazer esse processo todo. Eu vou fazer a mistura mais simples, que eu vou misturar os dois. Lembrando, você pode usar a casquinha do ovo para medir 2 quantidades de água. Então sempre a quantidade de ovo você vai botar mais 2 quantidades de água. É o suficiente para diluir a tinta sem que ela deixe de ter as propriedades para fazer a emulsão com o óleo. Então a água eu vou deixar separada à parte. Eu vou misturar primeiro o conteúdo do ovo com o óleo para emulsionar. Depois que ele estiver completamente misturado, aí eu vou adicionando até 2 partes de água nesse nosso aglutinante. Então, para não sujar tudo aqui, eu vou parar a gravação, vou misturar isso tudo dentro da vasilha e aí vou adicionando o óleo e mostrando para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui é óleo de linhaça e vou adicionar um pouquinho, um fiozinho. Se a gente fosse medir, coloque assim até 20% do volume, não ultrapasse essa quantidade não, porque senão a têmpera já vai ficar com características da tinta a óleo, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ela dilua com água, mas ela já vai ter um pouco mais de resistência e ela vai ficar um pouco mais brilhante do que a têmpera que não usa o óleo. Então fechei a vasilha e aí então à medida que eu estou aqui misturando tudo, a água que estava lá dentro do ovo, os sais minerais, albumina, lecitina, todos os componentes do ovo começam a se misturar com o óleo. Então se eu continuar batendo aqui, ele vira uma maionese bem gelatinosa. Não é isso que a gente quer, só quer que misture tudo. Então misture aqui mais ou menos 1 minuto, vá batendo direitinho até tudo tá bem misturadinho, que não separe o óleo e nem a água. E aí eu adiciono, eu já falei que pode ser até 2 quantidades de água. Então nesse caso, como a gente vai usar a água para diluir a tinta, eu vou aplicar só uma quantidade. Pronto, já é o suficiente. Então isso aqui, para os alunos de licenciatura, para baratear os custos de oficinas que vocês venham a fazer com seus alunos,
Então, um ovo apenas, dá para você fazer tinta à vontade. Então, você separa nos copinhos de café ou nas vasilhas. E pode usar esse corante de construção civil da Globo para fazer a têmpera. No meu caso, eu vou usar pigmentos, mas o corante você pode usar ele tranquilamente aqui. Ele já vem diluído, né, com água. É só você pingar as gotas ali dentro dos recipientes e usar pincéis de cerdas macias. Pode ser esses pincéis sintéticos ou pincel de pelo de porco, de boi, não importa. Só aquele pincel amarelo, que é a cerda mais dura, que não é interessante utilizar, porque como a gente vai trabalhar com papel em alguns momentos, a cerda muito dura pode ferir o papel, destruir ele. Mas se você estiver trabalhando com suportes de madeira, de eucatex, preparado com base, aí não tem problema nenhum, pode usar qualquer um desses pincéis. O pincel mais duro vai deixar marcas na pintura. E o pincel mais macio, você consegue planificar e fazer uma pintura bem lisa. Então, esse aqui é o aglutinante da nossa têmpera ovo. Nesse caso, uma têmpera ovo gorda, porque adicionei o óleo de linhaça. Se eu tivesse excluído o óleo de linhaça e só feito toda essa mistura, adicionando a água, eu tinha um aglutinante de têmpera magra para trabalhar com os mesmos materiais. Ele só não ia ter esses 20% de óleo que eu coloquei aqui. Então é isso, com esse material que a gente vai desenvolver os trabalhos dessa etapa de teoria e técnica da pintura. Então, mãos à obra, metam a mão aí, façam seus aglutinantes, preparem tudo e a gente vai discutindo sobre os trabalhos lá. É isso.